ela está de volta. Compartilhemos, irmãos, o tema da nossa reflexão é como fazer os outros tropeçarem, né? Para não fazer, mas eu vou dizer como é que se faz, né? Para fazer os outros tropeçarem. O texto é 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. 1 Coríntios 10, 32. Eu sei que os irmãos trouxeram, como sempre, quase todos as suas Bíblias, mas vamos usar aqui a mídia. Eu vou pedir que os irmãos, estão lendo bem aí? Está sendo projetado aqui, ok? Então os irmãos aqui da minha direita vão ler esse texto, vão ficar de pé e vão ler todos juntos aí esse texto. Vou dizer, quando eu disser 3, vocês leem, ok? Depois, os irmãos já ansiosos aqui, tudo bem. 1, 2, 3, vamos lá. Não se formem motivos de tropeço, nem para a casa de Deus, nem para eles, nem para a igreja de Deus. Podem sentar e agora aqui os irmãos. Quando eu disser 3, aí sim, os irmãos da galeria, pode ajudá-los aqui, porque se... 1, 2, 3. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Amém. E agora os irmãos lá do anexo. Vocês estão com uma ajuda boa aí da seu Sérgio. O Sérgio é um vozeirão. 1, 2, 3. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. É óbvio, irmãos, que na vida sempre há alguém nos olhando, e o nosso comportamento vai servir de estímulo, de inspiração para alguém, como pode servir de desânimo e de motivo para levar aos outros até a descrença. Tendo como contexto a questão do comer ou não comer a carne dos açougues, que então era vendida sempre após ser dedicada aos ídolos, o apóstolo Paulo chamou a atenção dos cristãos de Corinto acerca da responsabilidade deles para com todas as pessoas, em relação ao proceder, ao agir como cristão. Primeiro, eles tinham de pensar nos judeus. Aqueles eram dias nos quais, apesar da maioria dos cristãos ainda ser composta de judeus, os cristãos eram normal e especialmente prejudicados pelos judeus, até porque normalmente as pregações cristãs em uma cidade, fosse ela de Israel ou não, começava entre os judeus, o que os irritava grandemente. Mas não era porque eles podiam ser vistos como inimigos da igreja, inimigos da cruz de Cristo, né? Paulo usa essa expressão, que os membros da igreja, que os cristãos, tinham o direito de achar que não tinham de dar satisfações a eles. Tinham. Eles tinham de pensar nos não-judeus também. Os não-judeus ou gentios eram pagãos, eram idólatras e normalmente desinteressados no cristianismo e avessos ao mesmo, mas exatamente por isso é que os cristãos tinham de procurar ganhá-los com o exemplo e não tinham desculpas para viverem descuidadamente no meio dos pagãos, dos gentios, porque eles eram gentios, eles eram pagãos. Os antigos valdenses, não sei se eles ainda têm esse costume, há um remanescente de valdenses na Itália, na Argentina e no Uruguai. Quando eu estive no Uruguai, eu estive na colônia valdense. Os valdenses são chamados de protestantes antes do protestantismo, surgem lá por voltas do ano de 1170, sob a liderança de um rico comerciante francês chamado de Valdo, que depois foi apelidado de Pedro Valdo. O seu nome era Valdo.
Os valdenses tinham um costume, como eu disse, não sei se ainda mantém isso, quando vão ordenar os seus pastores, que na Itália eram chamados de barbás, não sei por que esse título, né? Antes, primeiro eles tinham a aprovação da congregação, a igreja aprovava consagrar aquela pessoa ao pastorado, mas depois eles saíam nas vilas aonde eles moravam para consultar os não valdenses, fossem católicos ou não tivessem religião nenhuma, para saber a opinião das pessoas sobre aquele candidato. E se ele não fosse bem quisto pelas pessoas não valdenses, ele não era consagrado, ele não era ordenado. Não sei o que aconteceria se nós fôssemos fazer isso com alguns candidatos ao pastorado nas nossas igrejas, né? Saber dos vizinhos, dos que moram próximos, dos que trabalham com ele, quais seriam, né, a posição deles a esse respeito. Mas eles tinham de pensar também na igreja. Como membros da igreja, não se pode ser motivos, irmãos, para tropeço para quem está fora, mas não se pode ser motivo de tropeço para quem está dentro da igreja. O operar e produzir na igreja e da igreja, lembrando o tema do culto de hoje, tem muito a ver com o não haver na comunidade eclesial motivos de tropeços. Eles precisam ser evitados o máximo possível. Existem várias passagens bíblicas com as quais se justifica esta preocupação de forma bem clara. Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está mais agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Romanos 14:15. Era questão de comer esse tipo de carne, mas aqui nós podemos estender a questão da bebida, por exemplo, né? Portanto, se aquilo, isso está no texto de Romanos 14:15, 1 Coríntios 8:13, portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o irmão tropeçar. E Efésios 4:2, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:2, Filipenses 2:3-4 agora. Humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus próprios interesses, mas também dos interesses do outro. Irmãos, não falta na Bíblia, obviamente, orientações e conselhos para vivermos maravilhosamente bem. Mas não faltam na Bíblia aquelas palavras que viram uma espécie de poesia, são como o sino que só bate, né? E quando bate chama a atenção da gente, mas fica só naquilo, não por culpa, obviamente, da palavra. À luz do que foi dito e estão nesses textos e no nosso texto principal, eu gostaria então de tecer alguns comentários sobre o que eu vou chamar de como fazer os de fora e os de dentro da igreja tropeçarem. E eu diria que a primeira coisa que podemos fazer, se queremos fazer alguém tropeçar, é não dar mais valor à nossa maneira de viver diferente em relação aos hábitos sociais da nossa sociedade. Quando não nos importa sermos vistos como os que fazem diferença, porque agem com diferença, há o desfoque do chamado de Deus para se operar na igreja o que Ele quer e pode produzir, essas pessoas são prejudicadas e a igreja é prejudicada. Lembram-se daquela nossa tradição evangélica, aquela dos tempos quando nós procurávamos viver a fé nas nossas relações pessoais e familiares, e víamos pessoas virem para as nossas igrejas
que eram pessoas, por exemplo, que bebiam e assim gastavam o seu dinheiro com isso, mas que por conhecerem o Evangelho deixavam de beber e passavam a administrar os seus recursos de outras formas. Lembram-se das consequências disto? Esposas deixavam de apanhar, filhos e filhas deixavam de ser espancadas, famílias que viviam envergonhadas podiam levantar as suas cabeças. O dinheiro passava a dar para comer e ainda investir na educação dos filhos, em roupas e na própria casa. Por mais simples que fossem essas pessoas, elas começavam a trabalhar para estabelecer um processo de mudança da sociedade, difícil e complexo, é verdade, mas nem por isso menos necessário. Os crentes eram vistos como pessoas que não bebiam e nem fumavam de jeito nenhum. Isso tinha uma dimensão pública notável. Por favor, eu não sou exemplo de nada para isso, mas eu posso me admirar disso, do respeito que tinham. Eu era funcionário do Banco Nacional e havia uma confraternização do final de ano com os funcionários, e o banco escolhia uma churrascaria e reunia os funcionários de todas as agências do Rio. Normalmente era uma churrascaria enorme, né? E quando nós chegávamos, estava a mesa posta. E quando eu sentei, observei, não havia nenhum refrigerante, só havia cerveja para todo mundo. E vieram os garçons e eu fiz o sinal, disse: você pode me arrumar uma Coca-Cola? Ele parou assustado, ficou me olhando, mas nós não fomos avisados que... Digo, mas eu não tomo cerveja, eu só tomo Coca-Cola. Alguém pode me condenar também que toma Coca-Cola, mas deixa eu com a minha Coca-Cola. Não é lá essas coisas, mas também Coca-Cola fosse tão mal, os Estados Unidos já não existiam mal. Não estou fazendo propaganda dela, apesar da Coca-Cola ter sido inventada por um batista, mas a gente, não é por isso que a gente tem que tomar. Evitem, principalmente nas crianças, já costumem desacostumá-las, porque refrigerante sempre tem seus problemas sérios. Mas, irmão, sem brincadeira, levou 40 minutos para vir a minha Coca-Cola. Mas as pessoas fizeram uma algazarra com aquilo, você está entendendo? Tinha uns 400 funcionários, mas era uma algazarra. Mas, irmão, e não sei o quê, está vendo aquele lá? Aquele lá é filho de pastor, olha lá, a cervejinha dele. Olha lá, aquele também. Digo, é problema deles, queridos. Eles têm o direito, é consciência deles, eu não quero julgá-los. Mas eu não estou. Resmungado, falar, mas a minha Coca-Cola chegou quente. Aí é ruim, aí é bravo de tomar. Os crentes eram vistos, então, irmãos, como esse tipo de pessoa. Hoje nós temos um bom número de crentes evangélicos, principalmente da chamada alta sociedade, entre os importantes da terra, que começam a dizer que isso aí não é tão importante, que às vezes eles têm de beber para não parecerem beatos, fanáticos, intolerantes, antissociais, e sei lá. Irmãs, a rainha Elizabeth, quando celebrou seu jubileu, fez questão de tomar uma água mineral. Não tomou a champanhe, que era o de praxe, né? Quando um dos nossos presidentes chamou o Comitê Olímpico Internacional para despedi-los e deu um banquete para a direção do comitê, um deles era batista. Também ele teve o mesmo problema. Irmão Aldo Mícolis, foi meu líder dos adolescentes. Ele disse, não, eu só tomo água mineral, refrigerante. O presidente ficou meio assim atrapalhado, mas arrumou a água mineral para ele e deu uma palavra de elogio a ele, pela postura, né, que ele estava assumindo ali. Mas aos poucos, nós vamos fazendo um caminho contrário aos nossos antepassados. Na verdade, quanto mais nos identificarmos, irmãos, com os hábitos sociais da sociedade não cristã evangélica, mais teremos dificuldades de convencer as pessoas de que o papel da igreja é importante. Mais adiante, nós vamos acabar mesmo contribuindo para as pessoas que acham que Deus pode ser dispensado. Não. Desculpe.
Eu não estou pregando que o certo é virar a mesa, é ser indelicado numa festa de pessoas não cristãs ou com os parentes que fazem o uso da bebida alcoólica. Eu não bebo aqui, não bebo no avião, não bebo no estrangeiro, não bebo quando estou fora do Rio de Janeiro, mas já tive a oportunidade de contatar com batistas, até na Aliança Batista Mundial, que fazem uso de bebidas alcoólicas e só condenam o uso excessivo das mesmas. Mas eu acredito que alguns problemas poderiam ser evitados se eles tivessem essa nossa concepção. 10% dos evangélicos portugueses são alcoólatras. Alcoólatras. Estou falando que bebe socialmente, não. 15% dos pastores protestantes alemães são alcoólatras. Por causa do hábito do país, não é? De fazer da bebida alcoólica um costume generalizado. Eu acredito que a nossa posição de abstinência em relação à bebida alcoólica deve continuar. Em primeiro lugar, por causa das desgraças que o álcool traz às pessoas, mesmo que sejam minoria. Em segundo lugar, porque esta nossa característica de nos convertermos ao Evangelho e aí deixarmos de beber, de fumar, de jogar em jogos de azar, é de fato uma maneira tremendamente eficaz de mostrar às pessoas ao nosso redor quão relevante, quão importante é para a vida o que nós chamamos de Evangelho, que é algo muito mais acima do que uma simples prática de uma religião ou de uma religiosidade. O uso da bebida alcoólica pode servir de tropeço aos irmãos que, doentes pelo alcoolismo, o alcoolismo é uma doença incurável, e nós podemos servir de tropeços para eles quando eles encontram no Evangelho uma força especial para combater a causa dessa doença que já domina 18% da população brasileira. 18% dos brasileiros são alcoólatras, não estou falando que bebem, como se diz socialmente, mas são alcoólatras com resultados desastrosos. Como pastor de igreja, eu posso dizer aos irmãos que os resultados são desastrosos. Nós tivemos esse problema no Seminário do Sul, quando eu comecei a lecionar lá, porque vinham os seminaristas de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e eles bebem, principalmente o vinho, e inocentemente, na hora do almoço, eles abriam a malinha deles e colocavam as garrafas de vinho, e aí era aquela gritaria, era uma algazarra danada com os seminaristas, e aí chegava o reitor do seminário: olha, aqui a gente não faz esse uso, não. Mas na minha igreja eu sei que vocês fazem, mas aqui não. E aí eles iam para a sala de aula para levar o problema, né? Pastor, mas por que não pode? Porque não pode, não pode. Onde é que está na Bíblia que não pode? Eu digo, não, você vai encontrar mais textos na Bíblia aparentemente defendendo o uso do que contra. Mas a questão não é essa. Quando vocês forem pastores, queridos, o que vocês vão enfrentar por causa do álcool, nas famílias que vocês vão pastorear, vão levar vocês a ter nojo da bebida, não importa quão bonito seja o rótulo que ela traga. Vocês vão ver a dor que isso causa em esposas, em filhos, nos próprios esposos, nos homens, que às vezes querem se acertar e têm que passar por isso. E às vezes há irmãos e irmãs que convivem, né, com essa luta e não podem fazer nada, né? Mas nós temos, irmãos, ainda que manter essa nossa postura. Eu me lembro como nos criticavam, né, por causa da oposição ao cigarro, e o que nós temos hoje? Toda a ciência em peso, mostrando a miséria que é o fumo e o próprio governo envolvido em combater tenazmente o uso do tabagismo, né, que também existe às vezes no nosso meio. Eu me lembro de um membro da igreja que umas 2 vezes me encontrou no meio da rua e levou logo a mão atrás. Eu digo, pode tirar a mão aí que vai queimar o seu dedo e a sua camisa. Eu sei que você fuma, meu irmão. Pastor, eu sou uma carta amarelada, é uma carta amarelada. Mas não vamos desistir de lutar, não. Vamos lutar contra isso. Vamos entregar a Deus, você precisa de ajuda. Eu nunca fui, irmãos, de orientar a exclusão de ninguém por causa dessas coisas. Excluir resolve o problema para quem? Para ninguém. Tira a responsabilidade da igreja, mas a igreja aqui não está para ser responsável. Vamos caminhar junto.
Você quer se livrar disso? Você quer ajuda para isso? É o que a gente tem que fazer, né? E hoje, graças a Deus, as igrejas estão com esse tipo, né, de compreensão. Mas nesse negócio de como fazer os de fora e os de dentro da igreja tropeçarem, até jogá-los no buraco ou no abismo, né, eu diria que a segunda coisa é essa falta de cuidado com o nosso dever de servir o próximo. Essa falta de cuidado de nos fazer duvidar do chamado de Deus e a operância e a capacidade de operar da igreja começa a minguar. Eu acredito que não há quem se chegue à nossa igreja e não aprenda via escola dominical, união de treinamento, MCM, HCM e outras organizações, que como nós servimos ao Deus único e verdadeiro, que como tal nós sabemos odeia a injustiça, odeia a opressão, seja onde for, que nós não tenhamos a consciência de que como tais, como servos desse Deus, precisamos promover a justiça dentro das nossas limitações, aonde quer que estejamos, a partir da nossa casa, com os nossos empregados, quando os temos, com os nossos comandados, quando estamos em empresas, mas nas quais nós exerçamos chefia, ou também como empregados, como funcionários. Aliás, nós cremos que onde quer que se achem gestos e atitudes de integridade, de honestidade e de respeito ao ser humano, neste mundo caído, isso se deve à obra da graça de Deus. E nós temos aprendido e nós ensinamos que o Deus que nós cultuamos nesta igreja, por ser o Deus vivo da Bíblia, é alguém que não se preocupa tão somente com o sagrado, mas também com o secular. A nossa vida secular também interessa a Deus. Não somente com a religião, que Deus se preocupa, mas Deus se preocupa com a natureza. Não apenas com o culto no templo, mas com a vida em família, em casa, não somente com a alma, mas também com o corpo, já que somos o povo de Deus nesse mundo de Deus, mas que vive sem Deus, nós temos de ter a preocupação, de ver a nossa preocupação com este mundo, porque este mundo é de Deus. O diabo pode ser o príncipe do mundo, mas o mundo não é dele. Sabemos que como povo de Deus, do Deus que por amor a nós seres humanos chegou ao ponto de se encarnar, e como Deus Filho se deixar crucificar, a crucificação foi o sofrimento de Deus por nós, a olhos vistos. Sabemos que por causa disso nós temos de trabalhar pela justiça, nós temos de fazer frente à opressão, nós temos de pregar a verdade de Deus face às mentiras de Satanás, nós temos de viver o amor de Deus diante do egoísmo, mas de repente, tudo isso que é ensinado, que é pregado, ao invés de atrair pessoas para Deus, como deve ser o natural, acabe por afastá-las, porque isso tudo é teoria e não se transforma em prática na nossa vida. Em relação aos que podem ser socorridos por nós, muitas vezes o que temos é o que está escrito num poema deixado por uma mulher que, buscando socorro numa igreja evangélica inglesa, recebeu como ajuda a famosa promessa: vamos orar por você. E ela escreveu o seguinte: eu tive fome e vocês formaram um grupo humanitário para discutir por que eu estava passando fome. Estive preso e vocês discretamente saíram para a capela de vocês e oraram pela minha libertação, mas sem muita emoção. Eu estava nua e na mente de vocês eu fui questionada quanto à moralidade da minha aparência. Eu estava doente, vocês até pediram por mim, mas nenhum remédio vocês compraram para mim. Eu estava desabrigado e vocês me falaram do abrigo espiritual do amor de Deus, mas não se preocuparam em me tirar do relento. Estava solitário e vocês me deixaram sozinha, dizendo que iam orar por mim. Honestamente, vocês queriam ser santos, estarem próximos de Deus, mas eu ainda estou com fome, sozinha e
com frio. Sem dúvidas, irmãos, de que se deixarmos de pregar a palavra de Deus aos perdidos, para que eles achem o caminho da salvação, estaremos fazendo com que tropecem e caiam no pior dos abismos, que é o abismo da perdição eterna. Mas não há dúvidas de que se não mostrarmos a nossa misericórdia com os que estão com fome do pão material, com os que estão doentes fisicamente, vamos estar negando a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que é algo que existe nele de forma singular, mais forte do que qualquer outra realidade que conhecemos, que é a sua influência humanizadora. A influência humanizadora do Evangelho tem que ser notória. O Evangelho de Jesus Cristo humaniza ao ser humano mais degradado que esteja. Irmãos e irmãs, como é importante a existência da nossa ação social, com todas as suas dificuldades, com todos os seus senões, o mesmo podendo se dizer da Igreja na Rua, do Projeto Resgate. Ora, foi por causa do Evangelho da salvação das almas que cristãos fundaram hospitais e refugiados para os marginalizados. Foi por causa do Evangelho que prega a salvação da alma que cristãos salvos lutaram pela abolição do tráfico de escravos e os libertaram. Foi por causa de Jesus Cristo na alma que cristãos se levantaram contra a discriminação feita por causa da cor da pele, da cultura, da condição social. E é por causa do Evangelho que, mesmo como pecadores resgatados, mas pecadores, nós não podemos endossar o que contraria os planos de Deus para o ser humano em todos os sentidos. Cristãos salvos por Jesus Cristo estão por trás das melhorias das condições de trabalho nas fábricas e nas minas e nas prisões de muitos lugares. Sim, há cristãos que usam isso tudo para explorar os outros e se dizem cristãos. Eu estou falando de cristãos. Homens e mulheres que confessavam Jesus Cristo como Salvador de suas almas estão por trás de medidas que hoje existem para a proteção de crianças em vários países do mundo. Não há como ser atingido na alma e se olvidar a necessidade do corpo. Por isso, nada mais natural para uma igreja de Jesus Cristo como a nossa se importar com os famintos, com os doentes, com os drogados, com os sem nada. Mas às vezes nos atrapalhamos e o abrigo temporário a alguém necessitado, muitas vezes em certos aspectos da vida, nem pior e nem melhor do que os nossos, se tornem motivos de discórdia, de causa de tropeços para todos nós. E nós enfrentamos, irmãos, aí um problema na nossa cara, né? A NEM, que fica sempre aqui nessa parte da frente. Os irmãos não se iludam, a igreja já fez o que estava ao nosso alcance. Fomos à família, explicamos a situação, a família disse, ela não volta para casa porque não quer. Ela está aqui, irmãos, porque nenhum lugar permite ela ficar. Toda a marquise que ela ficava, jogava água quente em cima dela, jogavam água nela, e o único lugar que ela chegou aqui que não foi escorraçada foi aqui. Mas nós temos dificuldades, estamos em dificuldades. Do que fazer? A gente tenta conversar, não é, para melhorar a situação. Quando há aquela redução de danos, o pessoal leva, faz cabelo dela, dá banho nela, ela fica outra pessoa. Não, e a gente, você está tão bonita, por que você não fica assim, não continua assim? Não quer. Volta para essa vida nos trazendo dificuldades e às vezes criando para nós uma imagem de hipocrisia, não é? Não sei se foi o Elmar que há pouco tempo esteve explicando uma pessoa que parou para dar alimento e o Elmar disse, olha, você está dando alimento muito bem, mas a igreja faz isso sempre faz, nós não deixamos ela sem comer, sem beber, mas a dificuldade é por aqui dentro, é um outro problema muito sério, né? Ela trouxe um cachorro dela, o cachorro mordeu pessoas aí na rua, teve um camarada que chegou aqui, que disse que ia processar a igreja, entendeu? Porque nós éramos responsáveis por ela e pelo cachorro. Foi um trabalho enorme para o Gilberto conseguir se livrar do cachorro numa boa, né? E não é matar o cachorro, teve que encontrar um lugar que pudesse ficar com o cachorro. Nós já fomos, irmãos, às entidades de ação social, já falei com o assistente social da prefeitura, da subprefeitura de Campo Grande, que é batista, ele veio aqui
pessoalmente, para tentar resolver, e como a lei não permite que você tire a pessoa à força, né, para ir para um outro lugar, nós estamos convivendo com isso. Mas eu me pergunto, nós temos orado por isso? De repente a gente não está orando. Se a gente orasse, Deus ia dar uma solução. Vamos orar. Vamos dizer, Senhor, isso está nos incomodando, isso não nos faz bem, não ficamos felizes com isso. O que a gente pode fazer realmente de positivo e resolver essa situação? Eu convido os irmãos para essa luta, não é, de oração, porque a gente ora por tanta coisa justa, mas às vezes esquece de orar por uma coisa que está tão estampada, não é, diante de nós. E os irmãos podem ter certeza que as pessoas que não conhecem essa história, e muitos membros da igreja até não conheciam, né, estão sabendo agora, passam e ficam perguntando, que igreja bonita, né, mas está lá, a pessoa não sabe do contexto. Mas de qualquer maneira nós estamos sendo forçados a suportar um contexto que não é o que nós queremos, que não é por falta de ação nossa, mas até onde essa nossa ação, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, chegaria a um outro tipo, né, de solução. Todos nós sabemos que se em nome de Jesus Cristo não estendermos as mãos aos que precisam, nós estaremos nos colocando numa situação complicada diante das palavras de Jesus, quando diante de uma multidão faminta, antes de fazer o milagre da multiplicação, disse aos seus discípulos: deem vocês a eles de comer. Antes da multiplicação, a ordem foi essa: deem vocês a eles de comer. Mateus 14, 16, diante do que chamamos de palavra de Deus, onde está escrito: acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Provérbios 31, 20, onde também está o aviso: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá respostas. Quem fechar o ouvido ao clamor dos pobres vai clamar quando tiver necessidade e não vai ter resposta. Está escrito aqui em Provérbios 21, 13. Em relação aos que são irmãos em Cristo, as exigências são contundentes. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6,10. E Jesus deixa claro que socorrer aos seus pequeninos irmãos, nossos irmãos nele, e pequeninos porque estão esquecidos, são humilhados, estão sendo perseguidos como a escória por causa de Cristo, é fazer a eles Jesus, pessoalmente. Mateus 25, 33 a 46. Verdade. A salvação é pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo somente, ensina a Bíblia em Efésios 2, 8 e 9, mas esse texto, irmão, tem a ver com uma realidade que existe no coração de quem está salvo. Nós somos salvos para as boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Por meio da fé em Jesus Cristo, esta fé que temos, dada por Deus, a graça que recebe, se torna nesta realidade que a gente começa a fazer e a viver por amor a Jesus. O amor de Cristo me constrange. Ora, o amor por Jesus Cristo se expressa na devoção a Ele, na adoração a Ele, na expansão do seu evangelho, mas também no amor ao próximo. Falei quase que em evangelho. Eu assisti agora um vídeo da TV portuguesa sobre os protestantes em Portugal, muito bem feito. Pela primeira vez, os evangélicos tiveram lugar na TV portuguesa. Eles falam evangélico. Os evangélicos. Aí eu fiquei tanto com aquilo na cabeça, que eu falo evangélico. Ora, o amor por Jesus Cristo se expressa nisso tudo, mas também no amor ao próximo. Nada mais natural, então, do que, como salvos e salvas em Cristo, expressar o nosso amor pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, socorrendo espiritual e materialmente os necessitados, pelos quais Ele também morreu na cruz. Isso é chamado de Deus, isso é o chamado de Deus para operarmos, agirmos, produzirmos. E sempre que não agirmos assim, irmãos, nós fazemos os de fora tropeçar com a nossa incoerência e também fazemos tropeçar os de dentro com a nossa indiferença. Mas nesse negócio, para encerrar, de como fazer os de fora e os de dentro da igreja tropeçarem, eu diria que a terceira coisa está na falta da consciência de que a igreja pertence a Deus.
Isso tem sido uma das razões maiores dos nossos escândalos. Mas a igreja, graças a Deus, pertence a Deus. Esta igreja aqui, denominada Batista, do Parque São Basílio, pertence a Deus. Ela é a igreja de Jesus Cristo, e Ele é quem chama para a vida, é Ele quem a chama para ser operante, para produzir os frutos de arrependimento, de regeneração. É o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, quem a purifica, quem a corrige. E sempre que deixarmos de responder a Deus com a nossa fidelidade, isto é, com as nossas orações, com o nosso louvor a Ele, e não a nós, com a nossa presença nos cultos, com o dízimo que é dele, sempre que deixarmos de contar aos outros sobre o seu amor revelado em Jesus Cristo, aqui onde pudermos chegar com missões, nós vamos ser cobrados. E é claro, essa nossa negligência fará tropeçar pessoas, inclusive dos que estão no nosso meio. Vez por outra eu tenho a oportunidade de, com irmãos e irmãs em Cristo desta igreja, compartilhar, recordar a vida de pessoas que foram membros desta igreja, e é sempre muito bom perceber que alguns nomes são mencionados com saudades, porque foram pessoas que passaram por nós e que tinham muito claro essa percepção de que a igreja pertence a Deus e não a famílias, e não a grupos. Nenhuma delas foram pessoas sem falhas, nenhuma delas, no entanto, fez alguém tropeçar na fé. Pelo contrário, foram pessoas que ajudaram muitos a se levantar. Com certeza nós temos esse tipo de histórias que precisam ser contadas e recontadas, especialmente aos que estão chegando, mas nós mesmos temos de olhar para nós mesmos como um convite pessoal para fazer a igreja crescer nesse sentido, de forma a deixar isso bem claro, bem estabelecidos, que nós somos igreja por causa de Deus, do seu amor, dos seus propósitos, e que Deus quer nos usar como instrumentos seus para um sustento renovador desta igreja, para a operatividade dela e para que ela dê frutos. Então, a preocupação que cada membro da igreja de Jesus Cristo precisa ter com o outro é evidente nas Escrituras do Novo Testamento. Paulo nos preveniu para não sermos motivos de tropeços para ninguém, e, portanto, com os que comungam da mesma fé, e por isso atitudes nossas, descasos nossos, irresponsabilidades nossas, palavras nossas, podem fazer os nossos tropeçarem. Se as consequências não serão boas para os que caírem, também não serão boas para nós quando provocamos a queda de alguém. Porque Deus, por causa do seu amor, mas também por causa do seu zelo, Ele cuidará para que as consequências para nós também não sejam boas. Podemos ser tropeços para os de fora e dar-lhes um argumento para que não se fechem, para que não se abram, ao Evangelho de Deus, à palavra de Deus. Eles sofrerão as consequências disso, mas se recusarem-se à palavra por causa de atitudes nossas, nós também não vamos ficar impunes. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa nossa caminhada e nesses desafios que são tão constantes e presentes, mas nem sempre percebíveis da maneira como nós deveríamos percebê-los. Amém.